Quero pedir licença para entrar no aconchego do seu lar, no seu escritório, no seu automóvel, não sei onde você está me vendo, mas é com sentimento de gratidão que eu chego hoje aqui. Gratidão ao corpo de líderes da nossa igreja, Igreja de Cristo Internacional de São Paulo, setor leste. É uma alegria poder compartilhar a mensagem de Deus com todos vocês hoje. E quero agradecer o apoio também aqui do Lucas Sakai, meu parceiro aqui que está no apoio, Marcelo também. Mas hoje vamos estudar a Bíblia, vamos falar sobre o tema crise, um terreno fértil para a dúvida. Então a gente vamos falar um pouco hoje sobre Tomé. Tomé, geralmente quando ouvimos falar em Tomé, pensamos no homem da dúvida. É o ver para crer. E Tomé foi um dos 12 apóstolos. Era um homem muito detalhista, um homem muito comprometido com a causa. Tomé ele tinha várias qualidades. Ele seria hoje no mundo corporativo um tremendo de um executivo. Tinha o seu comportamento analítico, né? Então ele se preocupava em cada detalhe. Se tivesse um churrasco hoje, para você entender melhor, Tomé era o homem que ia organizar esse churrasco. Ele era um homem muito detalhista, se preocupava com os detalhes. Ele era pescador, né? Também uma fase da vida dele, a história diz que ele foi carpinteiro, mas ele foi um pescador, mas ele era um judeu, né, da Galileia. Mas era um homem que tem muitas lições que pode nos ajudar. Um homem corajoso. E a Bíblia diz lá em João 11, começando no versículo 16, a Bíblia fala assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. O que está acontecendo aqui? Tomé, Jesus, ele havia sido ameaçado de morte, né, por apedrejamento. E esse um amigo de Jesus chamado Lázaro, ele faleceu. E aí, nessa situação aqui, estavam todos os apóstolos, todos os discípulos próximos a Jesus. E Jesus fala: vamos lá, eu preciso ir lá ajudar meu amigo Lázaro. E aí, alguns dos discípulos comentaram: mas Jesus, você foi ameaçado de morte lá nessa cidade. Como a gente vai voltar lá? É perigoso. E Tomé, cheio de coragem, fala: vamos lá. Vamos lá para a gente morrer com ele, juntamente com ele também. Então mostra a coragem desse homem, que a princípio a gente vê um homem de dúvida, mas era um homem corajoso, que estava... Essa declaração que ele faz nesse trecho aqui, no versículo 16 do capítulo 11 de João, mostra o seu compromisso, né, de morrer com Cristo, de estar disposto a morrer com Jesus Cristo. Outro trecho que a gente pode ver sobre Tomé é em João 14, versículo 5. Por favor, vamos lá em nossas Bíblias, João 14, versículo 5, a Bíblia diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então Tomé, ele era um homem que ele não tinha medo da sua reputação. Ele, no meio lá de todos os discípulos, ele fala sobre a dúvida dele. Ele fala: Mestre, Jesus, como podemos saber o caminho? Então ele era um homem que não se preocupava com a sua reputação entre os seus amigos ali, mas ele era um homem que era aberto com seus sentimentos, aberto com as suas dúvidas, com seus questionamentos. Ele
ele colocava para fora, ele não ficava só entendi e vamos em frente. Não, ele expressava, ele era um homem muito vulnerável, Tomé. Esse era nosso amigo Tomé. Então e na história, infelizmente, ele ficou conhecido como um homem da dúvida. Mas ele tinha um comportamento analítico, ele era um homem muito detalhista. Então, infelizmente, ele ficou com essa fama de um homem de dúvida. Então, ser conhecido só com essa característica, ao meu ver, eu acho um pouco injusto, né? Porque ele tinha outras características, um homem corajoso, um homem disposto a morrer com Jesus. Eu vejo um homem aqui cheio de coragem. Então, vamos para o nosso texto principal aqui em João 20, começando no 24 ao 29, e nós vamos ver um vídeo que descreve essa encenação. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, de acordo com esse trecho que a gente viu aqui no vídeo, eles estavam passando por um momento muito difícil. Eles estavam passando por um momento de crise. Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sepultado, e agora Jesus aparece para eles. Teve uma primeira aparição, onde Jesus apareceu lá no meio dos discípulos, só que Tomé não estava presente. E aí, nessa ocasião, Tomé chega nesse local onde eles estavam lá confinados, trancados, e aí os discípulos começaram a falar que eles haviam visto o mestre tinha aparecido para ele, e ele estava muito angustiado. Era um momento de crise, que numa crise cada um reage de uma forma. A forma de Tomé, por um momento, foi essa. Ele se isolou. Ele saiu por um momento da presença dos discípulos. Ele ficou no sofrimento dele, sozinho. Ele se retirou e ficou por um período, um momento dele, ele foi em crise, ele ficou angustiado. Ele ficou num momento de dúvida, como vai ser daqui para frente? E todos estavam assim. Mas a maioria reagiram de ficar unidos, eles ficaram juntos. Mas Tomé, por um momento, ele se afastou. E ele ficou muito angustiado, ele sofreu muito por ele ser esse homem detalhista,
o homem, ele estava preocupado como vai ser daqui para frente, sem o nosso mestre, com a presença física dele. Até então eles tinham vivido com ele, comido com ele, orado com Jesus, e agora um momento de crise, um momento de dúvida. Tomé, ele estava muito preocupado como ia ser daqui para frente a sua jornada como um discípulo de Jesus Cristo. E como eu já falei, na primeira aparição ele não estava lá. E é muito natural quando você não está presente em alguma situação, você chega numa roda de amigos e esses amigos relatam o que aconteceu. Muitas vezes a sua reação é falar, nada, você está aumentando, você está exagerando. Surgem uns comentários assim. Pelo menos frequentemente eu costumo fazer isso. Você está exagerando, cara, você está fora da onda. Foi assim essa reação de Tomé, e ele foi enfático, né? Querendo, para ele crer, ele tinha que ver, e isso ficou marcado na história. Foi no momento da crise que sobressaiu essa fama de Tomé, e as outras qualidades que a gente viu não ficaram evidentes. Então, mas ele estava nessa crise, ele não era um homem hipócrita, ele era um homem que confiava em Deus, e tanto é que ele foi convencido da ressurreição de Jesus. Quando Jesus se aproximou dele, ele foi convencido dessa ressurreição, e aí ele retoma a fé, ele retoma a coragem. Quando Jesus se aproximou dele, ele estava vivendo esse momento de crise sozinho, e na crise, como eu já falei, pessoas agem diferente. Tomé agiu dessa forma, ele optou por não estar em comunhão com os discípulos, com os amigos dele, mas ele voltou. Ele voltou e recobrou a sua fé, ele retomou a sua fé, a sua coragem, e ele voltou juntamente com seus discípulos. E nós, hoje, estamos vivendo um momento de crise, um momento de uma crise sanitária, onde nós estamos fazendo um distanciamento, né, social. E é preocupante, porque você vem dúvidas em nossas mentes, em nosso coração. A gente pensa como vai ser daqui para frente a economia, e aí você fica recebendo notícias, né? Notícias de mortes, notícias de pessoas ficando doentes, ente querido, amigos de trabalho, e isso começa a minar a sua fé. Isso, mais um perdeu o emprego. Aí você começa a olhar a sua despensa e começa a escassez de alimento. E você fica em dúvida, e você começa, a sua fé começa a ser minada. Esse momento de crise é basicamente o sentimento que Tomé estava sentindo. Era uma crise diferente, mas era uma crise. E, igualmente, Tomé, nós somos tentados a se isolar. A se isolar e perder a fé, minar a fé. Vinha a tristeza por conta dessas notícias, né? A insegurança vem nos nossos corações, e todas essas notícias realmente ela vai minando a nossa fé, e cada um vai reagir de uma forma. Outros são mais pacíficos, outros vem o desespero, e cada um vai reagir de uma forma. E Tomé estava angustiado, e nós vamos sentir também essa angústia, vamos sentir vontade de se isolar. Às vezes, como não tá tendo culto presencial, o formato é outro, a gente recebe a mensagem em casa, eu vou ficar aqui no meu canto, vou me isolar, e deixa eu ficar aqui curtindo a minha angústia. Olha, Tomé tomou esse caminho, e a fé dele foi minada por um instante. E nós podemos cair nessa mesma situação. Nossa fé pode ser minada também. Então, nós não estamos isentos dessa situação que Tomé passou. E eu quero dar algumas dicas que eu tenho praticado, né, que tem me ajudado nesse momento de
de ficar em casa, não poder sair, e isso tem me ajudado. Uma coisa que tem me ajudado é lembrar das promessas de Deus. E lá em Salmos 37, no versículo 25 a 28, fala sobre essas promessas de Deus. Isso tem me ajudado a lembrar dessas promessas. Isso tem me ajudado muito. Eu acredito que eu quero compartilhar com você, talvez possa te ajudar também. Então, em Salmos 37, no versículo 25 ao 28, a Bíblia diz: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Isso tem me ajudado muito. Pensar, meditar nas promessas de Deus. Isso tem feito uma grande diferença nesse período de crise que nós estamos enfrentando. E tem outro texto, tem várias promessas de Deus na Bíblia. O outro trecho que também está na minha mente é Mateus 6, de 25 a 34, fala também, né, das promessas de Deus. Ele fala que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, que o dia de amanhã trará as próprias preocupações, e a gente costuma antecipar isso, né? Ficar preocupado, se preocupar antes do tempo. Então, a Bíblia descreve essas promessas, e ela fala que nós somos mais importantes do que pardais, e para os pardais não falta o alimento. Então, que a gente possa animar com essas, isso tem me ajudado a pensar essas promessas de Deus. Outra coisa que tem me ajudado também é pensar nas vitórias que Deus já te deu. Pensar nas vitórias que Deus que você já teve experiência na sua vida com essas vitórias. Eu lembro um momento da minha vida que isso me ajuda a ficar firme, ficar bem com Deus. Eu lembro logo uma época, eu anunciando a mensagem de Deus para um casal, Maurício e Isabel, através de nossa filha, Mirella. E esse casal foi incrível, porque eles receberam a mensagem, se tornaram cristãos, hoje foram batizados, e aí seus filhos crescendo depois, né? O Jonathan e o Rodrigo, a Cristiane, e eles se tornando cristãos, e com um tempo depois a Cris casando, trazendo o Renato, e o Renato conhecendo um amigo dele chamado Renato, também se tornou um cristão, e aí eu conhecendo o Florisvaldo e a Valdirene, e aí eles trazendo os filhos ficando adultos, o Alex e o Anthony, e se tornando cristãos também. E aí o Maurício agora em Guarulhos, conhecendo um casal, e esse casal se tornou um cristão, e aí esse casal convida outro casal, esse casal se torna um cristão. Isso dá alegria, isso valeu a pena lembrar dessas coisas, porque foi um momento para mim vitorioso. E você tem a sua história, cada um de nós temos a nossa história para poder lembrar, trazer na mente e poder atravessar esse lago e chegar do outro lado com saúde, vivos. Essa crise vai passar. Como todas as crises, essa também vai passar. E é um momento difícil, mas é um momento que vai passar. Logo, logo está passando. Que você possa pensar nessas vitórias que Deus já te deu. E as promessas de Deus são as mesmas. Só as circunstâncias mudaram, mas as promessas são as mesmas. E é justamente agora que nós precisamos aumentar a nossa fé, porque agora é o momento que precisa exercitar a sua fé. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, tem um trecho na Bíblia que me inspira também bastante. 1 Pedro 1, versículo 3 ao 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição
de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, agora na crise, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse trecho me inspira bastante, porque as crises e as provações, elas são passageiras. Como fala aqui no versículo 7, o que vai valer é nossa fé. É a defesa da nossa fé, como fez Tomé. Ele voltou a se envolver novamente com os discípulos. Ele passou por um momento difícil, mas ele voltou e continuou a sua jornada. A nossa fé é genuína. Ela é mais preciosa do que o ouro. Não permita que essa crise te desmotive e que o leve a afastar do nosso Deus, de Jesus Cristo. E lá, como a gente viu em João 20, no versículo 27 e 28, como a gente viu no vídeo, no momento que Jesus se aproxima de Tomé, no momento que Jesus dá o passo de atender a necessidade de Tomé, naquele momento, que ele lê os corações. Deus sabe o que passa no seu coração. Jesus sabe o que passa em seu coração, no meu coração. Ele sabe, e ele se aproximou de Tomé. E ele viu que a luta de Tomé, naquele momento, como ele já tinha falado com os seus discípulos, Jesus foi lá e atendeu. Ele se aproximou de Tomé e mostrou suas mãos. Mostrou que ele era de fato Jesus Cristo, que havia ressuscitado. E ele mudou. Ele mudou. É nítido ver a mudança de Tomé. Então, isto restaurou a sua fé, a sua esperança em Deus. Ele voltou, era um outro homem. E a mesma coisa acontece conosco. Nós precisamos aproximar de Deus. Permitir que Jesus, que Deus se aproxime para nós através das Escrituras. A maneira que Deus fala conosco hoje é através das Escrituras. A maneira que você fala com Deus é através da oração. E Deus se comunica conosco através das Escrituras. Precisamos entender que os momentos de crises em nossa vida, nós não podemos ficar isolados. Não podemos se isolar, se afastar. Que nós possamos aprender com uma lição de Tomé. Ele voltou nessa comunhão. Ele se envolveu com seus amigos de jornada, com seus companheiros. Ele continuou firme até o fim. E a história diz que ele morreu ultrapassado por uma flecha, mas ele estava orando. E outros historiadores dizem que ele morreu sendo torturado, mas ele estava fiel. Ele ficou fiel até o fim. Como vamos sair dessa crise?
vamos nos isolar e vamos ficar isolados, ou vamos se aproximar de Deus, dos nossos amigos, dos nossos irmãos e formar os laços. Eu sei que hoje nós estamos em outro formato, não sei como vai ser daqui para frente, talvez mude muitas coisas em relação a convívio, mas nós precisamos encontrar um meio. Outra maneira que me ajuda é a internet, você se comunicar, fazer chamadas de vídeo, se envolver com as pessoas, ligar, e eu estou aqui, pedir ajuda, oração, isso nos ajuda no momento de crise. Então, e essa crise tem revelado muitas coisas. Uma das coisas que eu tenho visto boas é que são coisas boas também. Por exemplo, pessoas se preocupando com o próximo, querendo ajudar o próximo. Pessoas, os cantores fazendo live, arrecadando alimento, arrecadando recursos para poder ajudar as pessoas necessitadas. Eu vejo amigos se preocupando, passando mensagens, se preocupando para arrecadar fundos, para arrecadar alimentos para outras pessoas. Isso é ótimo. Mas o que nós vamos aprender mais dessa crise? Isso é uma lição para nós, podemos aprender também. Pensar mais no outro, pensar em ser mais generosos com o outro. Eu fico pensando também, talvez você tenha grandes posses. Não sei como é a sua conta bancária, mas talvez você tenha grandes posses. Mas sabe, no momento de crise que nós estamos vivendo hoje, você não pode usar essas posses para você fazer um cruzeiro. Não pode, não está tendo. Você não pode fazer aquela viagem que você costuma fazer 2 vezes ao ano. Você não vai poder. Os aeroportos estão fechados, a maioria deles. Mas talvez você possa usufruir da sua casa confortável. Ótimo, que Deus te deu. Curta. O que eu quero dizer é que o momento que estamos vivendo, tem momentos que o que vai importar é a sua fé. Não são suas posses, não é o que você tem, porque por um momento nós estamos iguais. Se você tem mais ou você tem menos, praticamente você vai estar fazendo nós estamos fazendo as mesmas coisas. Porque tudo está fechado, o shopping está fechado, talvez você possa comprar pela internet para você usar aquele vestido, mas para ir aonde? Usar aquela bolsa, mas para ir aonde? Não tem lugar. Nós estamos vivendo um momento incomum, um momento diferente, o que vai prevalecer é nossa fé. Há momentos que posses talvez vai te levar para um hospital melhor, mas estamos nivelados. Meu desejo é que Deus continue te abençoando sua vida, te dando mais coisas, mas eu quero dizer para vocês hoje, para nós hoje, tem me ajudado bastante a pensar nisso. Chega um momento que o que vale é nossa fé. É nossa fé em Deus. É o nosso relacionamento com Deus. É o nosso compromisso com Deus. E Tomé percebeu isso. E ele foi até o fim. Então, que ao invés da gente ficar deprimido, que nós possamos tirar lições de tudo isso que a gente está aprendendo. Lições sobre nossa vida. O quanto ela vale para o outro. O quanto eu posso ser útil para o outro. O quanto eu posso ser útil na igreja, lições espirituais. Você se aproxime de Deus, busque mais Deus através das Escrituras. Tenha mais sonhos espirituais. Sonhos que você vai se preparar para que esses sonhos sejam realizados, que você tenha o mesmo empenho como você se empenha para conquistar os seus sonhos materiais. Que você possa ter esse sonho e se preparar para que esses sonhos possam ser realizados em sua vida. Como sair dessa crise? O que você está pensando? Então, quero chamar cada um hoje a meditar sobre isso, pegando a figura de Tomé, mas pensar
nessas boas características, um homem corajoso, um homem que estava disposto a morrer com Jesus, um homem comprometido com uma causa. Que você possa, no seu coração, possa ter esse desejo de conhecer mais Deus, de buscar mais a Deus, porque vai chegar um momento que é a nossa fé que vai valer. Não nada mais, é a nossa fé que vai contar. Então eu quero encorajar cada um de vocês com essa mensagem, que você possa ter ajudado você, essa mensagem, que você possa se inspirar com isso, que você possa compartilhar com seus amigos, que você possa, se você não é inscrito no nosso canal, na nossa igreja, que você possa se inscrever, você possa assistir, são várias palestras que temos, que eu acredito que você vai ser muito ajudado com cada uma delas. Então, obrigado por sua atenção, quero terminar com uma oração. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o motivo da nossa fé. A nossa fé, Pai, que nós possamos conservá-la, que nós possamos defendê-la, que nossa fé possa um dia nos levar até o Senhor, Deus. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui na Tua Palavra. Obrigado por essa mensagem, pelas características de Tomé que podemos aprender, Pai. Deus, eu sei que ele é um homem conhecido só pela dúvida, mas Deus, quando Jesus apareceu para ele, ele tirou qualquer dúvida que ele tinha. E ele recobrou a sua fé, ele se animou novamente e ele ficou com um compromisso em seu coração novamente, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor sempre está disposto a nos ajudar. Obrigado por essa mensagem, que toque o coração de cada um dos meus irmãos, meus amigos, que o Senhor possa fazer presente na vida de cada um deles. Muito obrigado, ajude-nos a atravessar esse tempo de crise, que nós possamos sair muito bem, que o Senhor esteja com a economia do nosso país, que o Senhor esteja com os governantes do nosso país, que o Senhor direcione cada um deles, Pai. Muito obrigado. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.